Fala pessoal, professora Juliana Figueroa aqui com vocês. Estamos dando continuidade à sequência de aulas sobre estequiometria. Então, a gente está indo passo a passo com vocês para que não fique nenhuma dúvida. Se você está chegando nesta aula, volta que tem as aulas do início, desde o beabá da estequiometria, tá? A aula de hoje a gente vai falar sobre pureza dos participantes de uma equação química. Então vem com a gente. Se inscreve no nosso canal, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão de aula, pode deixar lá. Então, dá essa força, faz com que o canal fique grande e a gente possa ajudar a outras pessoas. Então, vamos deixar de blá 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 e vamos começar aqui a nossa questão. Então, veja, deixa eu botar logo aqui a caneta branca. Vamos lá, preste atenção. Ele lhe deu aqui uma reação, tá? E disse que massa de óxido de cálcio, ele disse aqui para você quem é o óxido de cálcio, podemos obter pela decomposição térmica de 250 gramas. Se falar em massa, você já sabe que você vai ter que calcular o que, gente? Massa molar. Ou massa molecular, tá? Então, falou em massa, saiba que você precisa calcular a massa molar, mas isso aí jamais será um transtorno na sua vida. Você pode ver que a questão aí já deixou as massas atômicas, ou seja, a massa de cada átomo que participa da substância, certo? Então, ele deu uma massa aí do carbonato de cálcio e disse que esse carbonato de cálcio tem uma pureza igual a 80%. Vamos com calma, vamos entender a questão. Então, primeiramente, vamos selecionar quem são os componentes do meu cálculo estequiométrico. Veja que você tem 3 substâncias na sua equação química, mas ele só fala em 2. Então, ele está falando em quem? Ele está falando no carbonato de cálcio, esse rapaz, e ele está falando do óxido de cálcio, este rapaz aqui. E o resto, Figueroa, o resto você esquece. Então, você só vai correlacionar essas 2 substâncias. O resto você esquece, tá? Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler. Qual é a correlação? É muito importante você ler a equação para você entender a proporção dos ingredientes desse bolo. Cálculo estequiométrico, gente, é uma receita de bolo, só que da química. Então, você precisa entender quem são seus ingredientes e você precisa saber quem é a receita, ou seja, quais quantidades. Então, para isso, leia a equação. O que é que você está lendo? Você está lendo que um mol disto reage com um mol de... fornece um mol disto e fornece um mol disto. Um para um para um. Um mol para um mol para um mol, certo? Então, é importante vocês fazerem essa leitura para vocês saberem de quantos moles a gente está trabalhando na questão, tá? Ele pede que você correlacione qual é a massa de óxido de cálcio. É a massa desse rapaz aqui que ele quer saber. Que podemos obter pela decomposição química de 250 gramas do carbonato. Mas ele já lhe dá uma dica. Esse carbonato ele não é puro, ou seja, nesse sal, a gente não só tem moléculas de carbonato de cálcio, a gente tem outras bagaceiras lá misturadas. Mas o que é importante? A informação que ele lhe deu. Ele disse que essa pureza ela é de 80%. Então, os seus 250 gramas de carbonato, na verdade, não são 250, é 80% e 250. Você captou aí a mensagem? Porque sendo dessa forma, gente, não é 250 que vai reagir, é menos, porque ele disse que esse reagente, o carbonato, esse sal, ele não é puro. Então, você já começa se ligando nisso aí. Então, vamos lá. Eu sei que se fosse 100%, o meu carbonato teria uma massa de 250 gramas, mas ele não é puro. Ele tem uma pureza de 80%.
Então, quantos gramas realmente eu disponho de carbonato de cálcio para reagir? É o seu primeiro questionamento, é esse, tá? Então, meu aluno aqui já sabe que a gente vai fazer o quê? O cruz credo, meio pelos extremos. Então, 250 vai multiplicar 80 e 100 vai multiplicar x. Então, a gente tem 100x 80 vezes 250, vamos fazer aqui na calculadora para a gente não perder tempo, 20 mil. 20 mil. O 100 que está multiplicando o x passa para lá dividindo. Então, a gente vai ter 20 mil dividido por 100. Beleza? Vou cortar 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos ali. X vai ser igual a 200. 200 o quê, Figueroa? Qual é a unidade que você está trabalhando aqui? Grama. De quem mesmo? Do carbonato de cálcio. É importante a gente saber com quem e com quanto a gente está trabalhando. Quem e qual quantidade. Quantas gramas, quantos ml, de quem, tá? Então, vamos lá. Agora sim, vamos montar a nossa relação estequiométrica. O que é que você vê? Você vê que um mol disto reage com um mol disto, tá? Ele pede que você só correlacione essas duas substâncias, beleza? Não quero trabalhar com mol, Figueroa, porque a questão pede para eu trabalhar com grama. Não tem importância. Você vai calcular a minha querida massa molecular. Vou botar aqui MM. Vou calcular a massa molecular de quem? Dos meus dois participantes, do carbonato de cálcio e depois do óxido de cálcio. Então, vamos aqui por partes. Quantos cálcios tu tem? Tu só tem um. Qual é a massa de um cálcio? 40. Então, 1 vezes 40. Mais a massa de um carbono, 1 vezes 12, mais, tu tem quantos oxigênios? 3. Então, vai ser 3 vezes 16. Fechou? Então, somando, você vai ter 40 mais 12 mais 3 vezes 16, 48, né? Fechou. Somando essa bagaceira aí todinha, 40 mais 12 mais 48 vai dar 100, né? 100. 100 o que, gente? Grama mol. Não esqueça da unidade de massa molar. Grama mol, ou seja, quantas gramas eu tenho exatamente em 1 mol. Fechou? Vamos lá. Massa molar do meu outro participante, que é o óxido de cálcio. 1 vez a massa do cálcio, que é 40, mais 1 vez a massa do oxigênio, que é 16. 1 vezes 40, 40. 1 vezes 16, 16. Somando aí, 56, o quê? Grama mol. Ó, a questão te dá uma relação em moles. Um mol fornece um mol e fornece um mol. Agora você transforma esse mol para massa. Se você tem massa, você tem mol. Se você tem mol, você tem massa. Você só precisa das massas moleculares, massas molares. O que é que você está vendo? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que 1 mol, aí não vou escrever 1 mol porque a questão fala em massa. Então, 1 mol, 1 vez a massa do carbonato de cálcio, que é 100, né? Você acabou de calcular, de CaCO3. Não esqueça, quando você vai montar a sua regra de 3, a primeira linha é o que você lê. Primeira linha é o que você lê. A sua pergunta está na segunda linha da sua regra de 3. O que é que você está lendo? Que 1 mol de carbonato de cálcio está reagindo com 1 mol de óxido de cálcio. Quem é óxido de cálcio? 56 gramas. Você acabou de calcular. 1 vezes 56 gramas de óxido de cálcio. Fechou? Aí ele diz o seguinte:
Se eu tenho 250 gramas, que não é 250, porque o meu reagente ele não é puro. Se eu tenho 200 gramas de carbonato de cálcio, eu vou obter, vou chamar aqui de Y, tá? Para a gente não confundir. Eu vou obter quantas gramas do meu óxido de cálcio? Então, o que você já sabe de cálculo estequiométrico, você vai inserir aí nesse conhecimento. Só se ligue na pureza dos reagentes, tá? Mais uma vez, tecnologia aqui, Figueroa, você vai fazer cruz, você vai fazer credo, meio pelos extremos. Então, y vai multiplicar 1, que vai multiplicar 100, teremos 100y, igual a 200, que multiplica 1, que multiplica 56. Então, 200 vezes 56 vai dar 11.200. 11.200. Esse 100 que está multiplicando o y passa para o outro lado, dividindo. Então, y vai ser igual a 11.200 dividido por 100. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui que está parecendo um delta. 2 zeros, vou cortar com esses 2 zeros, aí a conta ficou fácil, fácil. Então, vai ficar 112, o que, gente? Grama de óxido de cálcio. Diga aí se essa questão não foi fácil. Chuchu, beleza, uma questão dessa. Vejo você na continuação dessas aulas. Valeu, pessoal. Até a próxima.